Existe uma cena silenciosa que destrói mais relacionamentos do que muita gente imagina. Ela acontece numa mesa de cozinha simples, no final de um dia cansativo. Uma conta aberta no celular. Uma fatura do cartão sobre a mesa. Um silêncio pesado entre duas pessoas que se amam. Porque a verdade desconfortável é esta. Muitos relacionamentos não acabam por falta de amor. Eles começam a quebrar quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira motivo constante de tensão dentro da casa. Hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém aprende antes de casar: como lidar com o dinheiro dentro de um relacionamento. Neste vídeo, você vai entender por que tantos casais entram em conflito financeiro, quais erros silenciosos alimentam essas tensões e como transformar o dinheiro em uma ferramenta de parceria, estabilidade e crescimento para os dois. Imagine um casal comum. Eles trabalham todos os dias, dividem responsabilidades e sonham em construir uma vida melhor juntos. No início, tudo parece leve. Mas, com o passar do tempo, surgem pequenas tensões. Um gosta de guardar dinheiro. O outro acredita que a vida deve ser aproveitada agora. Um pensa em investimento. O outro pensa em trocar de celular ou fazer uma viagem. No começo, são apenas conversas desconfortáveis. Depois viram discussões. E, sem perceber, aquilo que era apenas dinheiro começa a influenciar o clima da casa. Porque quando expectativas financeiras são diferentes, o relacionamento começa a carregar um peso invisível. E esse problema é muito mais comum do que parece. No Brasil, uma grande parte das discussões entre casais envolve dinheiro. Não necessariamente porque falta renda, mas porque falta alinhamento. Cada pessoa entra no relacionamento com hábitos financeiros formados ao longo de anos. Histórias familiares diferentes, medos diferentes, prioridades diferentes. Quando esses mundos se encontram sem diálogo, o choque é inevitável. O problema é que muitos casais ignoram esse conflito por muito tempo. Mas dinheiro mal administrado funciona como uma pequena rachadura em uma parede. No começo parece insignificante. Com o tempo, ela cresce. E se ninguém agir, pode comprometer toda a estrutura do relacionamento. E para entender melhor isso, hoje vamos explorar 3 pontos fundamentais. Primeiro, o erro silencioso que inicia muitos conflitos financeiros dentro de relacionamentos. Depois, como o dinheiro pode se transformar em uma disputa de poder. E, por fim, um sistema simples que pode transformar as finanças em uma verdadeira parceria dentro do casal. 1. O erro financeiro silencioso que quase todo casal comete. O primeiro erro acontece antes mesmo de aparecer o primeiro problema financeiro. É o silêncio. Muitos casais simplesmente nunca conversam de forma clara sobre dinheiro. Eles falam sobre planos, viagens, filhos, casa, mas evitam discutir orçamento, dívidas ou hábitos financeiros. No começo, isso parece irrelevante. Afinal, quando o relacionamento está no início, quase tudo parece fácil. Mas, com o tempo, as diferenças começam a aparecer. Imagine um casal onde cada pessoa ganha cerca de R$ 3.000 por mês. Juntos, eles possuem uma renda de R$ 6.000. Não é uma fortuna, mas também não é pouco. O problema começa quando não existe planejamento. Um paga parcelas do carro. O outro usa cartão de crédito para pequenas compras. As despesas da casa vão surgindo. Quando percebem, o dinheiro desaparece antes do final do mês. E nesse momento começam as perguntas. Quem gastou demais? Quem deveria ter avisado? Quem deveria ter economizado? Mas a verdade é simples. O problema não começou naquele mês. Ele começou quando o casal decidiu viver junto, sem construir um plano financeiro conjunto. Dinheiro dentro de um relacionamento não pode ser um assunto evitado. Ele precisa ser tratado como um projeto compartilhado. Porque quando duas pessoas definem prioridades juntas, o dinheiro deixa de ser motivo de cobrança e passa a ser parte da construção da vida em comum. 2. Quando o dinheiro vira disputa de poder. Depois que as primeiras tensões aparecem, existe um segundo risco ainda mais perigoso. Quando o dinheiro começa a se transformar em poder dentro da relação. Isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam, especialmente quando existe uma diferença significativa de renda entre o casal. Imagine um relacionamento onde uma pessoa ganha R$ 5.000 por mês e a outra ganha R$ 2.000. Naturalmente, a pessoa que ganha mais pode sentir que contribui mais para a casa. Até aqui, tudo bem.
O problema começa quando essa diferença se transforma em controle. Decisões financeiras passam a ser tomadas apenas por quem ganha mais. Compras precisam de aprovação. Planos são definidos unilateralmente. E aos poucos, o relacionamento deixa de parecer uma parceria. Começa a parecer uma hierarquia. Mas relacionamentos saudáveis não funcionam assim. Um casamento não é uma empresa onde alguém ocupa o cargo de chefe. É uma parceria onde duas pessoas caminham na mesma direção. Quando o dinheiro vira instrumento de poder, algo essencial começa a desaparecer: o respeito. E quando o respeito começa a enfraquecer, o relacionamento inteiro se torna mais frágil. A solução não está em dividir cada despesa exatamente pela metade, está em dividir responsabilidade. Porque quando decisões são tomadas juntos, o dinheiro deixa de separar o casal e começa a fortalecer a parceria entre os dois. 3. O perigo de finanças totalmente separadas. Diante desses conflitos, alguns casais tentam resolver o problema adotando uma estratégia aparentemente simples. Cada um cuida do próprio dinheiro, cada um paga suas próprias despesas, e assim ninguém precisa discutir. Em alguns casos, isso pode funcionar por um tempo, mas muitas vezes cria um novo problema: falta de visão conjunta. Imagine um casal onde cada pessoa administra completamente sua renda. No dia a dia, tudo parece organizado. Mas quando surgem objetivos maiores, começam as dificuldades. Comprar uma casa, construir uma reserva financeira, investir para o futuro. Sem planejamento conjunto, cada pessoa começa a caminhar em uma direção diferente. Uma pensa em poupar, a outra prefere gastar. Uma pensa em estabilidade, a outra pensa em aproveitar o presente. Com o tempo, o casal deixa de compartilhar um projeto financeiro. E quando isso acontece, algo importante se perde: a sensação de que os dois estão construindo algo juntos. Relacionamentos fortes precisam de autonomia individual, mas também precisam de visão coletiva, porque um casal não é apenas duas pessoas vivendo na mesma casa, é uma parceria que constrói um futuro em comum. 4. O sistema simples que fortalece relacionamentos financeiros. Felizmente, existe uma forma simples de equilibrar liberdade individual e responsabilidade financeira dentro de um relacionamento. Um sistema baseado em 3 camadas. A primeira camada é o dinheiro individual. Cada pessoa possui uma parte da renda que pode usar livremente, sem necessidade de justificar pequenas escolhas ou gastos pessoais. A segunda camada é o dinheiro da casa. Aqui entram despesas compartilhadas: aluguel, alimentação, contas da casa. Esse dinheiro é definido de forma clara para garantir estabilidade no cotidiano. E existe ainda a terceira camada: o dinheiro dos objetivos em comum. Pode ser uma reserva financeira, investimentos, ou projetos maiores como comprar uma casa. Quando o casal cria essa estrutura, algo interessante acontece. Os conflitos diminuem, porque cada área financeira tem uma função clara. Existe liberdade para decisões individuais, mas também existe compromisso com os objetivos compartilhados. E isso transforma completamente a dinâmica do relacionamento. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de tensão e passa a ser uma ferramenta para construir segurança, tranquilidade e planos de longo prazo. Lembra daquela cena do começo do vídeo? A mesa da cozinha, as contas, o silêncio. Essa cena pode representar 2 histórias completamente diferentes. Em uma delas, o dinheiro se torna um problema que afasta o casal. Na outra, ele se transforma em um desafio que os dois enfrentam juntos. A diferença não está na renda, nem nas circunstâncias. Está na decisão de agir como equipe. Quando 2 pessoas aprendem a conversar sobre dinheiro, planejar juntas e respeitar as prioridades do outro, algo poderoso acontece. O relacionamento deixa de lutar contra o dinheiro e começa a usar o dinheiro para construir um futuro. Agora me conta uma coisa: dentro do seu relacionamento, o dinheiro é motivo de parceria ou de tensão? Essa conversa precisa acontecer. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua visão aqui nos comentários. E se quer continuar aprendendo sobre mentalidade financeira e construção de futuro, você já faz parte da jornada do potencial ilimitado. Relacionamentos fortes não são construídos apenas com sentimento.
Eles são construídos com responsabilidade, diálogo e visão de longo prazo. Quando duas pessoas aprendem a caminhar na mesma direção, até os desafios financeiros se transformam em oportunidades de crescimento. E é assim que se constrói uma vida melhor. Aqui é o potencial ilimitado.